Irmãos, vamos hoje, o mês de dezembro chegou. Eu acredito que nós nunca desejamos tanto um mês de dezembro na vida, né? O mês de 2020 trouxe muitos desafios para todos nós, especialmente para muitos que ainda estão em casa, ainda estão em máximo isolamento possível. Mas o mês de dezembro é o mês que nos faz lembrar que um novo ano está começando e que, portanto, muitas decisões precisam ser tomadas por nós. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite, sobre decisões. Vamos orar, baixar nossas cabeças em oração e pedir a direção do Senhor. Santo Deus, Pai eterno, nós entramos agora, Senhor, na Tua presença para abrir a Tua palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, pelas verdades que nós nos lembramos agora por meio desses cânticos. Obrigado por lembrar, ó Deus, da nossa esperança em Cristo Jesus, do quanto, ó Deus, a Sua ressurreição Ele é a garantia do nosso futuro. Obrigado também, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, para poder, a uma só voz, cantar louvores a Ti, e também com uma só mente, entender a Tua voz escrita no papel, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguma vez você já precisou tomar alguma decisão difícil na sua vida? Eu já precisei tomar uma decisão assim. Eu lembro quando eu estava no meu último ano do seminário. Foram 4 anos de curso e geralmente quem vai para o seminário, o 4º ano, não apenas é o mais difícil em termos dos estudos, mas é o mais difícil psicologicamente, porque o seminarista fica na expectativa se vai receber algum convite para pastorear ou para servir em algum lugar na obra de Deus. No meu caso, eu recebi 2 convites, e 2 convites muito difíceis. O primeiro deles era o convite da minha igreja, da igreja que havia me mandado para o seminário. E o outro convite era o convite da escola Charles Spurgeon. E esses 2 convites eram muito difíceis, porque por um lado eu amava a minha igreja, eu tinha muita gratidão e muito carinho e muito desejo de servir naquela igreja. Mas por outro lado, eu desde pequeno sempre quis ser professor, sempre quis ensinar. E a oportunidade de viver desse ministério de ensino da palavra de Deus era um sonho, era algo que eu sempre havia desejado. Eu tentei de todas as formas unir os 2 convites, falei com os 2 lados para ver se dava para eu servir nos 2 lugares, visto que ambos eram em Fortaleza, mas isso não era possível, então eu tinha que escolher um dos 2 caminhos. Nesse momento eu descobri o quão difícil era tomar uma decisão daquelas. Foram dias muito difíceis, eu posso dizer para você, muito mesmo. E seria muito mais fácil para mim se eu recebesse alguma espécie de mensagem de Deus ou de sinal vindo de Deus dizendo: Neto, vá por esse caminho. Como muita gente espera receber de Deus, que Deus facilite a sua decisão, dando alguma espécie de sinal, ou falando para a pessoa o que ela deve decidir. No entanto, eu sabia que não é assim que Deus trabalha. Eu sabia, pela palavra de Deus, que não é assim que Deus nos manda tomar decisões. Eu sabia, na palavra de Deus, que eu deveria buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. No entanto, eu também sabia que quando a Bíblia fala de buscar a vontade de Deus, ela não está falando daquela vontade oculta, do plano de Deus para o meu futuro.
Ela está falando daquilo que Deus espera de mim como crente no Senhor Jesus Cristo. Então, ali estava eu, precisando tomar uma decisão muito difícil, querendo fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus, mas sem saber ao certo o que fazer. Bem, assim como eu, irmãos, todos nós passamos por momentos assim, em graus maiores ou menores de dificuldade. Todos nós passamos por momentos em que nós precisamos tomar decisões difíceis. Algumas decisões muito difíceis, outras decisões nem tão difíceis, mas que também são cruciais para as nossas vidas. E o ano de 2021 está chegando aí, e talvez esse próximo ano pode ser esse ano para você. O ano de tomar decisões que podem mudar o resto da sua vida. Talvez 2020 foi esse ano para você. Talvez você vá ter que fazer isso ainda mais para frente. Mas o fato é que todos nós precisamos saber como tomar decisões segundo a vontade de Deus. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de pregar nessa noite. Eu quero, junto com vocês, investigar alguns textos da palavra de Deus e ver o que a Bíblia fala sobre isso, sobre como é que nós podemos tomar decisões que reflitam a vontade de Deus para nós. E nessa mensagem eu gostaria de, através então destes textos da palavra de Deus, mostrar a vocês aquilo que nós precisamos ter para tomar decisões segundo a vontade de Deus. Então, quando você for tomar essas decisões difíceis, é necessário que você tenha algumas coisas com você, é necessário que você tenha algo com você para que você tome bem essas decisões. Em primeiro lugar, meus irmãos, para decidir segundo a vontade de Deus, nós precisamos ter princípios corretos. E para isso eu peço que você abra em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu que costumo pregar apenas em um texto, hoje nós vamos para 3 textos, estudar 3 textos da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 2. Que diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse trecho aqui da carta de Paulo aos Romanos é um trecho onde o apóstolo Paulo ele está fazendo um pedido para os seus leitores. Esse pedido é expresso no versículo 1, quando ele diz, rogo-vos. E ele baseia esse pedido nas misericórdias de Deus. Ele fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Essas misericórdias de Deus aqui se referem àquilo que Paulo falou do capítulo 1 até o capítulo 11, a respeito daquilo que Deus fez para a nossa salvação, como a justificação, a regeneração, a habitação do Espírito Santo, o nosso chamado e eleição para a salvação no capítulo 11. Com base então naquilo que Deus fez por nós, Paulo então nos faz 2 pedidos. Primeiro, que nós apresentemos as nossas vidas como um culto a Deus. Isso está expresso no versículo 1. Mas em segundo lugar, o versículo que nós lemos, é onde o apóstolo Paulo pede que nós não nos conformemos com este século, mas que tenhamos mentes renovadas, mentes transformadas. Note que ele diz aqui, e não vos conformeis com este século. E eu quero chamar a sua atenção para esse verbo aqui, conformar. Em outros textos da Bíblia,
esse verbo ele é traduzido por amoldar-se. Talvez na sua tradução possa estar assim também. A ideia é de assumir o molde de alguma coisa. É como a forma que você usa para fazer gelo. Se você colocar a água ali naquela forma e colocar na geladeira, o gelo vai sair do formato daquela forma. Então, amoldar-se a este século é tomar a forma deste século, é assumir a forma que este século oferece. E por século aqui, o apóstolo Paulo está se referindo a esta era em que nós vivemos, a era do pecado. Paulo, em outros textos escritos por ele fala de Satanás como sendo o Deus deste século. E ele também fala lá de Jesus nos desarraigando deste mundo perverso. É a mesma ideia. Então, para Paulo aqui, século é este mundo em que nós vivemos, que é dominado por princípios pecaminosos. Ou seja, existe uma forma, existe molde neste mundo. E que todos aqueles que vivem de acordo com este mundo apresentam esta forma de viver. E ele então está nos dizendo aqui que nós não podemos nos amoldar a esta forma de viver deste século. Nós não podemos ser guiados pelos moldes típicos da humanidade pecadora. E ele então diz que o que nós precisamos fazer é sermos transformados pela renovação da vossa mente. Note aqui mais uma vez a palavra forma aparecendo. Agora, na ideia de transformar. Ou seja, nós não podemos nos conformar. Nós precisamos transformar. Rejeitar a forma deste mundo e assumir um novo molde, assumir uma nova forma. E que forma é essa? É uma forma de uma mente renovada. Aqui Paulo se refere a este ajuste que deve ser feito para que sejamos transformados. Enquanto o mundo tem a sua mentalidade, enquanto o mundo tem os seus princípios, a sua forma de viver, aquele que é um crente no Senhor Jesus Cristo, que foi alcançado pela misericórdia de Deus, ele tem uma nova mente, ele tem novos princípios, ele tem uma nova forma de viver. Uma mente renovada, então, é uma mente que não se amolda aos princípios deste mundo. É a mente de uma pessoa que conduz a sua vida através de princípios que vêm da mente de Deus e não deste mundo. E então o apóstolo Paulo aqui fala do resultado. Qual é o resultado, então, de sermos transformados pela renovação da vossa mente? Ele diz aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que interessante que o apóstolo Paulo diz que aqueles que têm a sua mente transformada, eles experimentam, ou seja, eles provam, eles saboreiam algo. O que é isso que eles saboreiam? Eles saboreiam a vontade de Deus. Então, aqueles que vivem a sua vida de acordo com os princípios vindos de Deus, eles experimentam a vontade de Deus. Só que em que sentido eles experimentam? Em que sentido eles provam isso? No sentido de perceber que a vontade de Deus é o melhor para nós. Ela é boa para nós. Ela é agradável para nós. E ela é perfeita. Ela é o ideal para nós. Então, quanto mais a gente vive a nossa vida seguindo os princípios que vêm da mente de Deus, mais nós percebemos
o quão bom, agradável e perfeita a vontade de Deus é para nós. Portanto, o que a gente aprende aqui nesse versículo é que nós tomamos decisões segundo a vontade de Deus, quando nós rejeitamos os princípios deste mundo e decidimos de acordo com os princípios que Deus tem para nós. Quando nós fazemos isto, a gente acaba percebendo o quanto esses princípios de Deus são de fato bons para nós. Irmãos, deixa eu dizer para vocês que quando eu falo aqui, ou quando o apóstolo Paulo fala aqui de princípios ou de mente, ele está falando daquilo que hoje em dia é muito comum se utilizar a palavra cosmovisão. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram essa palavra. Cosmovisão, basicamente, pessoal, se refere a uma espécie de lente que todos nós possuímos e que através dessa lente nós enxergamos a vida. É como se você colocasse uma lente amarela no seu olho e a partir daí tudo fosse visto com a coloração amarela. Então, a nossa cosmovisão é esse conjunto de ideias, de crenças, de princípios que regem a nossa forma de viver e, portanto, as nossas decisões. Você é fruto daquilo que você acredita, ou daquilo que os seus pais acreditavam, ou daquilo que você foi levado a acreditar. Então, como é que nós adquirimos essa cosmovisão? Existem várias formas, meus irmãos. Eu vou alistar aqui algumas. A principal delas, a principal local onde a gente recebe essa forma, esse molde deste mundo, é, sem sombra de dúvidas, a escola. Existe um livro escrito por um escritor muito bom, chamado Gary DeMar. Ele escreveu um livro chamado que Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Nesse livro ele menciona uma declaração de Hitler, num livro dele, Mein Kampf, que eu nem sei agora como é que se traduz isso. Mas nesse livro, Hitler, ele dizia o seguinte: quando um oponente declara, não passarei para o seu lado, isso falando do nazismo, né, do Partido Nacional Socialista. Então, quando alguém chega para Hitler e diz, eu não vou passar para o seu lado, eu calmamente respondo, o seu filho já nos pertence. E você passará. Os seus descendentes, entretanto, agora estão no nosso novo campo. Em pouco tempo, eles não conhecerão nada além dessa nova comunidade, ele se referindo à Alemanha nazista. Ou seja, meus irmãos, se a escola ela é dominada por uma visão, e essa visão ela é passada para as crianças, desde a menor idade até a adolescência, e então nas universidades, é óbvio que essa visão é que vai dominar a forma de viver das pessoas. Se uma escola, por exemplo, ela é dominada por uma visão materialista, onde a vida é baseada naquilo que você pode comprar, naquilo que você pode adquirir, que você tem que ter uma profissão para ganhar dinheiro, para comprar as coisas. Ou se a escola é baseada numa visão humanista, uma visão onde Deus é totalmente rejeitado, onde Cristo, onde a palavra de Deus, ela não pode entrar, tudo tem que ser visto sem Deus, sem Bíblia, isso tem que ficar de lado. É óbvio que isso vai produzir uma geração de pessoas com princípios humanistas, que não levam Deus em conta. Então,
Quem controla a escola governa o mundo. Mas não é apenas a escola, as mídias, nas artes e, em último lugar, a igreja. Saibam disso. A igreja sempre é o local de menos influência de cosmovisão, porque é o local onde a gente passa menos tempo juntos. Você passa, com certeza, muito mais tempo olhando para o seu celular, olhando para a TV, olhando para o seu computador, ou na escola, do que você passa na igreja. Isso é natural, isso é normal. Então, nós somos bombardeados, desde a infância até hoje, com princípios, com formas de viver que guiam as nossas decisões. E então, a partir daí, quando nós precisamos tomar decisões, inclusive decisões difíceis, esses princípios, eles aparecem. Por exemplo, quando uma pessoa quer decidir com quem ela vai namorar ou com quem ela vai noivar para casar, é nesse momento que esses princípios, eles aparecem. Será que Deus é levado em conta? Será que a palavra de Deus é levada em conta? Será que honrar a Deus é levado em conta ou não? Ou a decisão sobre o que eu vou fazer para me divertir? A decisão sobre como eu vou me vestir? A decisão sobre qual religião eu vou seguir? A decisão sobre qual profissão eu devo ter? São nestes momentos, meus irmãos, em que os nossos princípios, a nossa visão de mundo, ela aparece. E esse mundo, ele é guiado por estes princípios, por essas formas de decidir, por essas formas de viver, e que aparentemente são muito bons. Aos nossos olhos, nós somos treinados a achar que isso é muito bom. Por exemplo, o rapaz que decide com quem namorar apenas pela questão estética, apenas porque ele foi treinado a olhar para as mulheres como uma espécie de troféu. A gente falou sobre isso na mocidade. Então ele quer aquela mulher bonita para ele. Qual é o resultado disso? Mais de 60% dos casamentos hoje são destruídos, terminam em divórcio. Por quê, meus irmãos? Quando nós seguimos os princípios deste mundo, nós experimentamos a derrota. Nós experimentamos aquilo que é ruim, é desagradável e imperfeito uma hora ou outra. Mas quando nós construímos o nosso casamento, construímos a nossa profissão, construímos a nossa visão política, quando nós construímos a nossa visão de nós mesmos, do nosso corpo, a partir dos princípios da palavra de Deus, nós percebemos então qual a diferença e o valor que isso faz para as nossas vidas. Então nós entendemos aqui na palavra de Deus que é possível sim que a gente decida segundo princípios que vêm de Deus. Que você, quando for tomar as suas decisões, você preste bastante atenção quais são os princípios que regem você. E deixe-me propor um teste aqui. Será que você consegue afirmar com segurança, preste atenção aqui, será que você consegue afirmar com segurança que a sua forma de enxergar a vida e de tomar decisões é de fato diferente de alguém que não conhece a Cristo? Será que você consegue afirmar isso com segurança? Eu tenho certeza que aqui todos vocês têm convivências com pessoas que não são crentes no Senhor Jesus Cristo. Você consegue perceber isso? A diferença que é a forma como você enxerga a sua profissão, a forma como você enxerga o seu corpo, a forma como você enxerga a vida, os sentimentos, o seu futuro, os seus planos, o seu trabalho, os seus projetos. Você percebe que você é diferente, de fato é diferente, a ponto de, às vezes, a gente se sentir constrangido.
por causa dessas diferenças de princípios. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós permitimos que nos influencie. Pais, tomem cuidado com aquilo que está influenciando os filhos de vocês. Tomem cuidado com isso. Quem dominar a mente do seu filho vai dominar as decisões dele no futuro. Então, quem domina as nossas mentes, meus irmãos? Quando nós formos, então, tomar uma grande decisão, eu aconselho você, com base aqui em Romanos 12, 2, que você pare e avalie. Essa minha forma de decidir, os princípios que eu estou usando para tomar essa decisão, são os princípios corretos? São os princípios vindos da mente de Deus? Ou são princípios vindos da mente do mundo? Em segundo lugar, além de ter os princípios corretos, para decidir segundo a vontade de Deus, nós também precisamos ter as intenções corretas. E eu peço que agora você vá para a primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz o seguinte, 1 de Pedro 4, 1 e 2 diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nessa sessão, meus irmãos, aqui na epístola de Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai começar a falar de sofrimento. Então essa é a parte da carta de Pedro, onde ele começa a falar sobre o sofrimento na vida do cristão. E ele começa aqui falando, dando um conselho, ou vários conselhos a respeito do sofrimento. E o primeiro deles diz respeito ao sofrimento de Cristo, ao exemplo do sofrimento de Cristo. E ele enfatiza aqui no versículo 1, que o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu para deixar o pecado. Aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. E isso é interessante, porque passa a impressão que Jesus sofreu para deixar de ser pecador, mas não é essa a ideia. A ideia aqui, dessa palavra deixar, é a ideia de renegar, é a ideia de estender a mão e dizer, isso daqui eu não quero. É provável que aqui o apóstolo Pedro, ele esteja se referindo à tentação de Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo já estava com muita fome, e então ele estava sofrendo por isso. Ele estava sofrendo na sua carne a fome, mas ele preferia o sofrimento do que o pecado. O apóstolo Pedro então diz que nós precisamos nos armar com este mesmo pensamento de Cristo. E aqui ele utiliza uma imagem retirada dos soldados de guerra. Quando é que os soldados eles se armavam naquela época? É quando eles precisavam ir para alguma batalha. Então Pedro está falando aqui que essa foi a atitude de Jesus. A atitude de abraçar o sofrimento até a morte, mas jamais o pecado. De, se necessário for, para rejeitar o pecado, sofrer, então Jesus estava disposto a isso. E Pedro então está dizendo que a gente precisa se armar disso. Ou seja, nós precisamos saber que nós estamos indo para uma batalha. E que essa batalha pode inclusive nos levar ao sofrimento.
mas que nós precisamos estar com as nossas mentes e os nossos corações prontos para sofrer, se preciso for, e evitar o pecado. E veja então que Pedro diz aqui, que se nós nos armarmos dessa mentalidade de Cristo, o resultado é que nós viveremos segundo a vontade de Deus e não de acordo com as paixões dos homens. Ou seja, os homens deste mundo, eles têm os seus desejos pecaminosos. Lembra que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, fala dos princípios, dos moldes. Agora Pedro está falando daquilo que está no coração, dos desejos, dos anseios, das intenções. E então o apóstolo Pedro diz que nós não podemos viver de acordo com estas intenções, mas de acordo com a vontade de Deus. Então o que é preciso para que eu viva e, portanto, decida de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as paixões dos homens? Nós precisamos nos equipar da mesma mentalidade de Cristo. Que mentalidade era essa? Ter a mesma intenção de Cristo. A de estar disposto a sofrer, se preciso for, mas jamais pecar contra Deus. Então, se nós quisermos viver segundo a vontade de Deus, nós precisamos avaliar muito bem as nossas intenções. Se nós estamos dispostos a viver sem pecar, decidir não colocar o pecado, mesmo que isso produza sofrimento para nós. E quando nós falamos de intenções, meus irmãos, nós falamos daquilo que muitas vezes nós conseguimos esconder dos outros, ou até mesmo nos enganar. Por exemplo, você pode se oferecer para servir na igreja, e isso parecer muito bom para você e muito bom para os outros. Você pode até ganhar a admiração das pessoas por isso. No entanto, é perfeitamente possível que você está conseguindo, que você esteja maquiando, e eu não estou dizendo que os irmãos fazem isso, é só um exemplo, mas é perfeitamente possível que se consiga maquiar a atitude de servir com a intenção de receber a admiração das pessoas, de ser bem visto pelos outros, como disse Jesus no Sermão do Monte. Quando nós vamos tomar decisões, meus irmãos, em nossas vidas, é do mesmo jeito. Muitas vezes a gente pode se enganar e até enganar os outros, tomando decisões que aparentemente são saudáveis, como, por exemplo, a profissão que você quer fazer, ou com quem você quer casar, ou como você deseja se divertir. Mas Deus conhece as nossas intenções. E as nossas intenções, logo, logo elas vão se manifestar. Deus sabe quando você diz, eu quero ter essa profissão aqui, porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser uma pessoa boa, eu tenho isso em mim, o desejo de ajudar os outros. Eu já vi as pessoas dizendo isso. Mas no fundo, você quer fazer isso porque você sabe que essa profissão vai lhe dar muito dinheiro. Esse trabalho vai lhe dar dinheiro e você quer comprar, você quer poder de compra, você quer consumir, você quer satisfazer a paixão que todos nós fomos treinados para ter. A paixão pelo consumo. Então, Deus conhece as nossas intenções. Deus sabe também quando você diz, eu sou um pai ou eu sou uma mãe que amo os meus filhos, por isso que eu me preocupo com eles, por isso que eu cuido deles. Mas Deus sabe que talvez no seu coração você idolatre os seus filhos. Eles são os donos do seu coração.
Estes e outros exemplos, irmãos, nos mostram que é muito comum, então, que a gente tome decisões que parecem boas, mas que possuem intenções pecaminosas, intenções que refletem paixões pecaminosas em nossos corações. E quando então a gente for tomar decisão, a gente precisa saber que Deus não é enganado, que essas intenções, uma hora ou outra, serão exibidas, e elas são exibidas quando Pedro diz aqui, no sofrimento. Veja, no casamento, é muito fácil o homem olhar para a mulher e a mulher olhar para o homem e dizer, eu estou com você até que a morte nos separe. Claro que é fácil. Com aquele jantar preparado, com todo mundo muito bonito, com todo mundo muito bem vestido, com aquela música bonita, aquele ambiente deslumbrante, é muito fácil você tomar decisões bonitas desse jeito. Agora, quando chega a crise financeira, quando chegam as doenças, quando chegam os dias difíceis da vida conjugal, quando o sofrimento bate na porta, é nesse momento que as nossas intenções se revelam, que a gente manifesta as nossas intenções que sempre estiveram no nosso coração. O tempo, meus irmãos, sempre revela as intenções, especialmente quando o tempo traz momentos de sofrimento. Por isso, se nós quisermos decidir segundo a vontade de Deus, a gente precisa avaliar bem quais são as intenções que nos conduzem nestes momentos de decisão. Se suas intenções forem pecaminosas, se os seus desejos forem pecaminosos, não importa se a sua decisão é bonita, é agradável, se a sua decisão é admirada pelos outros, a sua decisão será pecaminosa. Então, como é que nós podemos avaliar se nós estamos com as nossas intenções quando a gente for decidir? Deixa eu dar aqui alguns conselhos. Primeiro, sempre decida debaixo de muita oração, pedindo que Deus ajude você a sondar o seu próprio coração, como o salmista disse, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Tenha coragem de pedir isso a Deus. Senhor, me ajude a entender o meu próprio coração. Senhor, ajude a entender o que me rege, para que eu não seja enganado pelo pecado, para que eu não me engane nem engane os outros, para que eu viva de acordo com aquilo que o Senhor quer de fato que eu viva. Mas também, sempre tire um tempo, meus irmãos, a fazer perguntas do tipo, por que eu quero isso? Por que eu estou desejando decidir assim ou assim? Será que eu conseguiria viver sem isso? Se eu descobrir que não, se isso é muito a ponto de eu não vou conseguir, então talvez exista idolatria aí. Agora, o mais importante de tudo, será que essa minha decisão, ela vai me ajudar a honrar mais a Deus e servir os outros? Ou eu estou pensando apenas em mim e nos meus próprios desejos carnais? Então, não tome decisões sérias sem fazer uma profunda análise das suas intenções. Então, nós já vimos aqui o que nós precisamos ter para tomar decisões segundo a vontade de Deus. Nós precisamos ter os princípios corretos e precisamos ter as intenções corretas. E em terceiro e último lugar, eu quero convidar você para o livro de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 17.
Efésios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, para decidir segundo a vontade de Deus, nós precisamos também ter as orientações corretas. Esse texto aqui de Efésios, meus irmãos, é um texto que está falando sobre a conduta da igreja. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 4, ele está dando aqui uma série de orientações a respeito de como os crentes em Jesus Cristo precisam andar. Ele havia falado que nós precisamos andar em união, que nós precisamos andar em luz, que nós precisamos andar na santidade, e por aí vai. O texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo começa a falar sobre andar em sabedoria. Versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, nesse texto aqui, do versículo 15 e do versículo 16, é o texto, então, que nos prepara para o versículo 17. Paulo aqui está falando da importância de nós sabermos tomar decisões sábias. Porque no mundo em que nós vivemos, nós não podemos nos dar o privilégio de tomar decisões erradas. Porque os dias que nós vivemos são maus. Quanto mais difícil for a decisão, mais sabedoria você precisa. Porque se você decidir errado, é provável que você não vá conseguir voltar atrás. Aliás, certamente você não vai conseguir voltar atrás e você vai sofrer as consequências disso, porque nós vivemos em dias maus. Então nós precisamos de sabedoria. E no verso 17, é exatamente o texto onde Paulo vai ensinar como é que nós podemos aprender a viver em sabedoria. Veja que ele diz aqui, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o que é preciso para que eu não seja insensato? O que é preciso para que eu não seja uma pessoa que fica tomando decisões erradas? Paulo nos ensina que nós precisamos entender, compreender qual é a vontade do Senhor. E que vontade do Senhor é essa, meus irmãos? Normalmente, mais uma vez, as pessoas costumam achar que essa vontade do Senhor é uma espécie de sinal, de revelação, que você aqui está entre dois empregos, e aí você vai orar fervorosamente, pedindo, Senhor, me mostra qual emprego eu devo escolher. E aí, você está aqui andando na rua, e de repente você vê uma pessoa tropeçando em frente à empresa desse emprego aqui, aí você entende, Deus está me mandando um sinal, dizendo que esse trabalho aqui é tropeço na minha vida. Meus irmãos, Deus não trabalha assim, meus irmãos. O tarô trabalha assim. O misticismo trabalha assim. Deus não trabalha assim, certo? Com esse tipo de coisa. Quando Deus quer falar, Ele fala mesmo, como Ele disse para Jonas, olha, você sai daí e vá para Nínive. Não é assim, através desse tipo de coisa que se popularizou nesse nosso país tão cheio de misticismo. Paulo diz aqui que a vontade do Senhor é algo que precisa ser compreendido. Ou seja, existe algo que nós podemos pegar e compreender, e entender, e estudar. Então, que vontade do Senhor é essa? É a palavra de Deus. Aquilo que Deus manifesta para nós. Então Paulo está nos dizendo que se nós quisermos tomar decisões sábias em nossas vidas,
para que assim não sejamos prejudicados por esses dias maus em que vivemos, nós precisamos compreender aquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Precisamos estudar as Escrituras e guardar as Escrituras em nossos corações, para que assim a vontade de Deus, ela seja conhecida e, portanto, praticada. Certa vez, meus irmãos, eu vi uma imagem que circulava na internet, que mostrava alguém orando e dizendo assim: Senhor, me mostra a tua vontade. E então na imagem Deus respondia dizendo: eu já mostrei na Bíblia, só falta você começar a ler. É muito comum que a gente goste de receber tudo pronto, especialmente o pessoal que vem a partir da minha geração, quem começou a nascer ali na minha geração. Então, nós somos essa primeira geração dos que gostam de receber tudo pronto, porque os nossos pais viveram com mais dificuldade, e por isso eles queriam que a gente vivesse com menos dificuldade. Mas essa expressão de amor dos nossos pais tem o seu preço também. Nós acabamos crescendo como pessoas que não gostamos tanto assim do esforço necessário. Eu lembro quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, que o meu pai me colocou num curso de violão. Na primeira aula do curso, o professor, ele me ensinou o dedilhado. E quem aprende violão sabe que você entra numa aula de violão porque você quer tocar aquelas músicas que você gosta. E as músicas que você gosta nunca são dedilhadas. Elas sempre são batendo ali no violão, né, nas cordas. E então, quando eu vi aquela dificuldade, eu desisti. Porque é ruim se esforçar tanto para conseguir esses objetivos. E quando a gente cresce, então, e temos que tomar muitas decisões importantes, a gente leva essa mania para as decisões. Muitas decisões erradas que nós tomamos, meus irmãos, nós simplesmente as tomamos porque não dedicamos o esforço necessário para aprender exatamente o que nós precisávamos saber para não errar. Então, não sei se vocês já perceberam, como uma boa parte dos sofrimentos que nós passamos hoje, eles são resultados de decisões erradas que nós tomamos no passado. E essas decisões erradas que nós tomamos no passado, geralmente, não sempre, mas geralmente elas são oriundas de uma falta de dedicação necessária para buscar a orientação devida para não errar. Muitos, por exemplo, escolhem quem casar sem antes entender o que a Bíblia fala sobre isso. É impressionante quando você vai falar do que a Bíblia fala sobre essas questões de casamento, como você percebe quão ignorante nós somos. Eu era, quando eu tinha ali por volta de 17, 18 anos. Muitos decidem, por exemplo, também, ter filhos. O marido e a mulher estão aqui e tal, aí eles decidem ter filhos. Aí a mulher engravida. Então eles começam a preparar o quarto, eles começam a preparar as fraldas, eles começam a preparar isso, aquilo, outro, mas eles não se preparam para criar os seus filhos. Eles não gastam tempo. O que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, muitos gastam, eu sei disso, mas a grande maioria não. E aí quando começa a criação de filhos, o menino começa a dar trabalho, a menina começa a dar trabalho, aí os pais estão perdidos. Estão perdidos. Muitos escolhem uma profissão sem entender o que a Bíblia fala sobre o trabalho. O que Deus espera de você? Será que Deus espera que você seja alguém que seja rico e cheio de poder de compra? Será que esse é o critério
que a palavra de Deus nos manda ter sobre o trabalho? Ou será que a palavra de Deus nos manda seguir a nossa vocação diante do Senhor? Aquilo que Deus nos capacitou para que nós sirvamos aos outros neste mundo. Eu poderia citar aqui muitos e muitos outros exemplos, meus irmãos, do perigo que é quando a gente faz algo e toma uma decisão sem a devida orientação. Há algum tempo atrás, a luz da cozinha lá de casa queimou, e aí ela é dessas luzes aqui, ó. Acho que nem é desse tipo não. Ela não é daquelas que eu sou acostumado a trocar, que você só desenrosca e enrosca uma nova. Ela é daquelas que, não sei porquê, que inventaram uma luz que enfia lá dentro da parede. Aí eu fui na loja, comprei uma dessas, igualzinha, quadradinha. Quando eu cheguei lá, desenrosquei, aí vi que era só encaixar num registrozinho lá, num registrozinho. Eu tirei a lâmpada e peguei a nova e coloquei lá, e coloquei no teto, ficou tudo perfeito. Quando eu liguei para o interruptor, ela ligou, mas em 2 minutos ela queimou. Foi então que eu percebi que na caixa da lâmpada nova que eu comprei, vinha um registrozinho. E que, portanto, não era só trocar a lâmpada, eu tinha que trocar a lâmpada e o registro também. Se eu tivesse lido pelo menos a caixa com o manual, eu não teria feito aquilo errado. Mas nós, meus irmãos, somos muito teimosos. Muito teimosos. Se eu perguntar aqui, quem é que lê o manual de instruções quando você compra alguma coisa nova, eu tenho certeza que vai ter 2 ou 3 que vai dizer que sim. Certo? Eu, por exemplo, não leio. Eu olho no YouTube. Porque no YouTube o cara me mostra, eu acelero em 2 vezes, está resolvido. Nós somos assim. E aí quando nós vamos para a vida, nós levamos isso também. Quando nós vamos para o casamento, para a criação de filhos, vida na igreja, amizades, lazeres, como viver nessa era das mídias digitais, das redes sociais. E a grande lição aqui é que se a gente quer tomar decisões sábias, de acordo com a vontade de Deus, você precisa saber o que Deus diz. Você precisa conhecer as orientações do Senhor na sua palavra. Por isso, treine a sua mente, treine o seu coração com esta seguinte ideia: antes de grandes decisões, eu preciso de grandes orientações. Antes de grandes decisões, eu preciso de grandes orientações. E onde é que você pode encontrar essas orientações? Através do seu estudo pessoal. Hoje em dia, o acesso ao conhecimento, especialmente ao conhecimento bíblico, é muito maior e muito mais fácil. Hoje em dia, só não estuda a palavra de Deus quem não quer. Porque hoje está muito, muito mais fácil. Mas além do seu estudo pessoal, você pode buscar conselho com pessoas mais experientes que você. Muitas vezes, meus irmãos, por sermos teimosos, individualistas, a gente não quer pedir ajuda. A gente quer fazer do nosso jeito. Muitas vezes a gente não quer pedir ajuda aos nossos pais, ou pedir ajuda a um pastor para tomar uma decisão. E aí, muitas vezes, a gente acaba errando mesmo, por causa disso. O livro de Provérbios diz que os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Provérbios 11:14 diz que, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, sempre busque sabedoria, sempre busque a devida orientação. Sempre busque saber aquilo ou como a palavra de Deus pode lançar luz nas suas decisões. E para concluir, meus irmãos, eu quero voltar à história da minha decisão sobre onde ir após o seminário. Eu lembro muito bem
daqueles dias difíceis, foi mais ou menos uma semana de muita dificuldade. Durante essa semana, eu só conversava sobre isso com a minha esposa, conversava direto sobre isso. Lembro da gente orar, pedindo ao Senhor que jamais deixasse a gente decidir de acordo com desejos pecaminosos. Ou seja, que a gente não deixasse que houvesse ganância em nosso coração, que houvesse raiva ou amargura, alguma coisa do tipo. Também eu lembro que eu liguei para alguns pastores que já tinham passado por isso que eu passei, que conheciam bem os dois caminhos. Eu lembro de ir na sala do pastor Almir e de ter um bom tempo de conversa ali com ele. E lembro também, meus irmãos, de um excelente momento de autoanálise que Deus me permitiu ter. Ao ponto de eu chegar a essa pergunta: em qual destes lugares eu posso ser mais útil na obra de Deus? E então eu lembro de perceber que esse é o princípio. Perceber não, eu lembro que o pastor Almir me disse para eu pensar assim, que esse é o princípio da palavra de Deus. Sempre amar ao próximo, sempre decidir pensando em como eu posso servir melhor os outros. E eu lembro que eu decidi então ir para a escola Charles Spurgeon. E até hoje eu sirvo nessa instituição, mesmo depois de tantos desafios, mesmo depois de morar no outro lado do país, mesmo depois de ter tantas discussões com o meu patrão, mas ainda assim eu estou lá, porque Deus sabe quais eram as minhas intenções quando eu decidi ir para lá. Nas suas decisões difíceis, então, meus irmãos, lembre-se disso também. Você precisa ter os princípios corretos, as intenções corretas e as orientações corretas. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, pela riqueza da Tua palavra e também, ó Deus, porque a Tua palavra é tão útil para nos educar, para nos guiar, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Pai, por isso, por essa luz que brotou da Tua palavra e que certamente pode nos orientar, ó Deus, a não entrar em grandes enrascadas, a não tropeçar nas pedras que a vida coloca, a não, ó Deus, cair em abismos que não precisávamos cair. Abençoa-nos, ó Pai, nós precisamos disso. Precisamos que Teu Espírito produza fruto em nós agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.